a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo, 17 em Luanda, 16 horas em São Tomé e Príncipe. Lígia Anjos. É marcada a atualidade desta segunda-feira, dia 20 de setembro. O partido de Vladimir Putin vence legislativas na Rússia. Tribunal de Contas em São Tomé e Príncipe quer responsabilizar titulares de cargos públicos. No desporto, a seleção portuguesa apurou-se para os oitavos do Campeonato do Mundo de Futsal. Iremos até lá com o nosso enviado especial Marco Martins. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver neste jornal sob o comando técnico de Dusko Sekulic. RFI, as vozes do mundo. De acordo com os resultados preliminares baseados na contagem de mais de 95% dos votos, a formação do presidente russo Vladimir Putin saiu vencedora, com um pouco mais de 49% dos sufrágios nas legislativas que decorreram entre sexta-feira e ontem, domingo. O Kremlin considerou que estas eleições decorreram de forma transparente. A oposição denuncia fraudes e a União Europeia fala de um clima de intimidação durante este processo eleitoral. José Milhazes, jornalista que foi durante vários anos nosso correspondente em Moscovo, refere quanto a si que estas eleições já não eram democráticas antes mesmo de acontecerem. As eleições começaram a correr de forma não democrática ainda antes de começar. Houve da parte do Kremlin uma filtração de candidatos, ou seja, os candidatos ligados à oposição extraparlamentar, nomeadamente ligados a Alexei Navalny, ou pessoas que tivessem participado em iniciativas organizadas por Alexei Navalny, ficaram proibidas de se poder candidatar. Além disso, mesmo as listas dos partidos obedientes ao Kremlin foram alvo de purgas, nomeadamente o Partido Comunista. O Kremlin tirou alguns dos candidatos comunistas das eleições. Logo, mutilou a democracia no ato eleitoral. Depois é aquilo que nós sabemos. Os funcionários públicos a serem obrigados a votar. Um exemplo muito concreto, e eu diria até para nós astronómico, nas Forças Armadas a afluência às urnas foi de 99,8%. Ou seja, é duvidoso que exista tão grande afluência às urnas numas eleições. Além disso, também houve compra de votos, houve sorteios para quem participou na votação e outro tipo de esquemas que fazem com que dificilmente se possam considerar estas eleições umas eleições democráticas. A leitura de José Milhazes, jornalista nosso antigo correspondente em Moscou, entrevistado por Liliana Henriques. 8 pessoas perderam a vida esta manhã numa universidade russa na cidade de Perma, 1.300 quilómetros de Moscou, na consequência de um tiroteio realizado por um adolescente que se presume ser estudante desta universidade, onde os atos foram realizados. Além das vítimas mortais, houve também dezenas de feridos e alguns alunos saltaram mesmo pela janela do edifício em pânico. São Tomé, 102.8 FM. E rumo precisamente até São Tomé e Príncipe, o Tribunal de Contas vai retomar o julgamento para responsabilizar titulares de cargos públicos. Esta é uma aposta do novo presidente, Artur Vera Cruz, como nos relata o nosso correspondente, Maximino Carlos. O novo inquilino do Tribunal de Contas pretende imprimir maior dinamismo na instituição que ora dirige, retomando os julgamentos de efetivação de responsabilidade. Maior proatividade no sentido de ressarcir o Estado dos danos já cometidos ao erário público. Com a retoma do julgamento da efetivação de responsabilidade, é claro que as exigências são difíceis. A competência deste órgão para julgar ou não foi ultrapassada com a nova lei aprovada em 2019, segundo Artur Vera Cruz. Relativamente à competência deste órgão para julgar ou não, parece ter sido formalmente ultrapassado com a nova lei, a Lei 3/2019, a Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Na cidade de Neves, todos conhecem a obra da irmã Lúcia Cândido, missionária das Irmãs Franciscanas em São Tomé e Príncipe, que dá assistência a cerca de 2.500 pessoas, emprega mais de 180. A freira portuguesa está há 22 anos no arquipélago e diz que não escolheu o país, mas apenas uma missão em África. Eu sempre gostei, tive ânsia de vir para as missões. Eu trabalhei em Portugal durante 16 anos.
sempre com crianças abandonadas, em casas de promoção. Quando já tinha 36 anos, pedi para ir fazer uma experiência às missões, pelo menos de 2 anos. E as irmãs, portanto, cederam ao meu pedido. Então, mandaram para São Tomé, comecei a dar aulas de português na escola secundária. E depois comecei a ver as necessidades, a procurar as necessidades e comecei a tentar resolver. Hoje temos creche, que tem dos 6 meses até 1 ano. Depois temos o jardim infantil, que vai desde os 2 anos até os 5 anos. E depois temos a escola primária, primeiro ciclo, que vai da primeira classe à 4ª classe. Agora abrimos o segundo ciclo, que é a 5ª e 6ª classe. E depois temos um lar de idosos. Temos carpintaria, que neste momento é autossustentável já, com 16 jovens. Temos a costura com 18 jovens, também é autossustentável. Temos a parte de informática, damos cursos de informática. E depois temos a ATL, que vem crianças também de outras escolas. Temos a trabalhar connosco cerca de 189. Nós damos assistência a cerca de 2.500 pessoas. Declarações da irmã Lúcia Cândido, missionária franciscana em São Tomé e Príncipe, entrevistada por Neide Ribeiro. Entrevista que pode ouvir já a seguir este jornal na reportagem desta segunda parte desta nossa emissão de segunda-feira. O semanário Cabo-Verdiano Nação, na sua última edição, escreve que a TACV assinou um contrato secreto com a Islândia, revela meandros ruidosos para o Estado de Cabo Verde. O primeiro-ministro reage e diz que o contrato com islandeses não é secreto e que pode ser consultado por todos. Odair Santos. 2 meses depois do Estado ter assumido o controle comercial da Cabo Verde Airlines, recuperando os 51% do capital da empresa que estavam na posse da Loftleiðir Icelandic do grupo islandês Icelandair, o semanário A Nação revela partes do contrato do governo de Cabo Verde com os islandeses e a notícia do jornal tem como título "Contrato secreto com islandeses revela meandros ruinosos para erário público". Abordado pela imprensa, o primeiro-ministro Ulisses Rui Silva afirmou que o contrato com os islandeses da Loftleiðir Icelandic não é secreto e foi entregue ao Parlamento para ser consultado. Nós estamos tranquilos, o contrato não é secreto, coisa nenhuma, foi até entregue no Parlamento, pode ser consultado por aqueles que quiserem consultar e estamos tranquilamente à espera de concluir o processo que tem a ver com a saída Loftleiðir Icelandic para podermos retomar o processo da retoma da Cabo Verde Airlines com sustentabilidade. O governo estabeleceu uma meta de 6 meses para que a TCV Cabo Verde Airlines volte a voar, ou seja, até o primeiro trimestre de 2022. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. O presidente guineense vai abordar com o Comitê das Sanções das Nações Unidas a questão do levantamento de sanções impostas aos militares responsáveis pelo golpe de Estado de 2012. O Omar Sissoko Embalo fez estas declarações momentos antes de partir para Nova Iorque, onde vai participar à 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A seleção portuguesa empatou a 3 golos frente a Marrocos no terceiro e último dia, jogo de fase de grupos do Campeonato do Mundo de Futsal, que decorre na Lituânia. No entanto, Portugal terminou no primeiro lugar com 7 pontos e está apurado para os oitavos. Ricardinho, internacional português, admite que não foi o melhor jogo de Portugal. Assim, primeiro, dar os parabéns a nós porque passámos em primeiro, que era o que queríamos, dar os parabéns a Marrocos, também se qualificou. É um jogo estranho, porque é um jogo em que o empate também serve para ti e as coisas complicam-se. Começámos muito bem o jogo e sofremos golo no nosso melhor momento, depois demos a volta e depois sofremos outra vez o golo no nosso melhor momento da segunda parte. Mas acho que foi um jogo incaracterístico para nós. Quero já pensar no próximo jogo, porque acho que não foi o nosso melhor. Nós normalmente, quando estamos na fase de grupos, pensamos passo a passo, né? Porque não adianta fazer muitas contas, porque já viste que hoje, se sofrêssemos agora um golo, podia as coisas complicarem-se. Então, normalmente sabemos mais ou menos quem nos pode tocar e tu, para seres campeão do mundo, não podes evitar ninguém, né? Nós queremos jogar contra os melhores, queremos dar o nosso melhor. Hoje, se calhar não tivemos o nosso melhor, por isso o resultado não tocou para nós, os 3 pontos, mas a partir de agora já não é 3 pontos, é mata-mata e agora não podemos errar. O balanço é que eu acho que, na minha opinião, sofremos demasiado nos momentos em que estamos melhor no jogo, acho que podemos melhorar isso e, acima de tudo, temos que procurar a vitória em todos os jogos, porque, como eu já te disse, não adianta estar a fazer muitas contas, porque é jogo a jogo e é eliminar agora. E como é que se tem sentido aqui na Lituânia? Bem, pouco a pouco, melhor, mas o importante é a equipa e, como eu já te disse, o resultado final. Ricardinho, entrevistado por Marco Martins, nosso enviado especial à Lituânia.